Episódio 1. O Cavaleiro Errante se propõe para tornar o mundo um lugar melhor. O episódio começa de forma inesperada. Um homem desperta em um mundo completamente diferente, mas não como um herói comum. Ao abrir os olhos, ele percebe que está preso dentro do corpo de um cavaleiro esqueleto, vestindo uma armadura completa, idêntica ao personagem que costumava usar em um jogo online. Confuso, mas surpreendentemente calmo, ele rapidamente entende a situação e foi transportado para outro mundo, mantendo as habilidades e equipamentos do seu avatar. Sem nome, sem explicações e sem um caminho definido, ele decide adotar um novo objetivo: usar esse poder para fazer o bem, evitando chamar atenção desnecessária. Assumindo o nome Ark, o Cavaleiro Errante começa a testar suas habilidades. E logo fica claro que seu poder está em outro nível. Magias avançadas, força absurda e uma resistência quase invencível fazem dele uma presença dominante naquele mundo. Durante sua jornada, Ark presencia uma cena revoltante: um grupo de soldados corruptos está atacando e escravizando elfos, tratando-os como mercadoria. A situação desperta nele um forte senso de justiça. Mesmo sabendo que sua aparência pode causar medo, Ark decide agir. Sem hesitação, ele entra em combate. O resultado é devastador. Com movimentos precisos e magias poderosas, Ark elimina os soldados com facilidade, mostrando não apenas sua força, mas também seu controle. Não há crueldade gratuita, apenas eficiência. Após a batalha, os elfos sobreviventes ficam em choque. A visão de um cavaleiro esqueleto deveria causar terror, mas suas ações falam mais alto que sua aparência. Mesmo assim, Ark decide manter distância, entendendo que sua presença pode ser perturbadora. Seguindo viagem, ele reflete sobre seu papel naquele mundo. Ele poderia simplesmente viver em silêncio, mas escolhe algo diferente. Ark decide se tornar um cavaleiro errante, ajudando os oprimidos sempre que possível, mesmo que isso signifique carregar o peso de ser visto como um monstro. O episódio termina com Ark seguindo pela estrada, sozinho, mas determinado. Seu objetivo está claro: se este mundo precisa de alguém para enfrentar a injustiça, ele será essa pessoa. E assim começa a jornada do Cavaleiro Esqueleto. Episódio 2. Um primeiro emprego. O desejo de uma garota e uma sombra que se aproxima. Após decidir viver como um cavaleiro errante, Ark segue viagem tentando manter um perfil discreto. Mesmo com uma armadura imponente e uma aparência nada comum, ele entende que, para sobreviver naquele mundo, precisará de dinheiro, informações e um ponto de apoio. Seu primeiro destino é uma cidade próxima, onde Ark faz algo simples, mas essencial, e se registra como aventureiro. O processo ocorre sem grandes problemas, apesar dos olhares desconfiados. Afinal, não é todo dia que um esqueleto anda por aí pedindo trabalho. Logo surge sua primeira missão oficial: escoltar uma jovem chamada Shiomi, que precisa atravessar uma região perigosa. Ark aceita o pedido sem pensar duas vezes, vendo nisso uma oportunidade de ajudar alguém e, ao mesmo tempo, ganhar experiência como aventureiro. Durante a viagem, fica claro que Shiomi não é uma garota comum. Ela carrega um passado marcado por sofrimento e um forte desejo de mudar seu destino. Ark, mesmo sem revelar muito sobre si, demonstra empatia e respeito, criando uma conexão silenciosa com a jovem. Mas a tranquilidade dura pouco. No caminho, o grupo é atacado por monstros. Ark entra em ação mais uma vez, demonstrando habilidades absurdamente acima da média. Seus golpes são rápidos, precisos e letais, protegendo Shiomi sem que ela precise se expor ao perigo. Apesar da vitória, algo fica claro: que eles estão sendo observados. Uma presença oculta acompanha seus passos, se movendo nas sombras. Não se trata apenas de monstros, existe uma ameaça maior, inteligente e paciente, aguardando o momento certo para agir. Ao final da missão, Shiomi consegue seguir em segurança, mas sua jornada está longe de acabar. O desejo que ela carrega no coração começa a se tornar mais evidente, assim como seu interesse em trilhar o caminho do combate e da sobrevivência. Ark, por sua vez, segue adiante, agora mais consciente de que seus atos estão chamando a atenção. Quanto mais ele interfere, mais forças ocultas começam a se mover nos bastidores. O episódio se encerra com um clima de tensão crescente. Enquanto Ark caminha pela estrada como um cavaleiro errante, uma sombra se aproxima silenciosamente, preparando o terreno para conflitos maiores.
Episódio 3 é uma elfa austera dança para seus camaradas. O episódio se abre com a introdução de uma figura importante para a história, Ariane, uma elfa guerreira de postura firme, olhar sério e habilidades excepcionais. Diferente da imagem frágil que muitos esperam dos elfos, Ariane se mostra uma combatente experiente, guiada por um forte senso de dever. Ela lidera um grupo de elfos que atua nas sombras, libertando seus semelhantes que foram capturados e vendidos como escravos. Cada missão é executada com precisão, mas também com cautela, afinal, seus inimigos são humanos armados, organizados e cruéis. Enquanto isso, Ark continua sua jornada solitária, aceitando trabalhos como aventureiro e ajudando vilarejos pelo caminho. Seu nome ainda não é conhecido, mas seus feitos começam a se espalhar em rumores de um cavaleiro misterioso, poderoso e diferente de tudo que já viram. O destino acaba cruzando os caminhos de Ark e Ariane. Durante uma operação para resgatar elfos aprisionados, o grupo é emboscado e colocado em grande perigo. A situação se torna crítica, até que Ark surge no campo de batalha. Sem entender completamente quem ele é, Ariane testemunha uma demonstração de poder esmagadora. Ark elimina os inimigos com facilidade, usando magia e espada em perfeita sincronia. Mesmo sendo um esqueleto, suas ações revelam honra, controle e compaixão, algo que chama imediatamente a atenção da elfa. Após a batalha, a desconfiança inicial dá lugar ao respeito. Ariane percebe que Ark não é um inimigo, mas sim alguém que luta contra a mesma injustiça que ela combate há tanto tempo. Em um momento mais leve e simbólico, os elfos celebram a vitória. Ariane, normalmente rígida e contida, realiza uma dança tradicional élfica para seus camaradas, um gesto de gratidão, união e esperança. A cena mostra um lado mais humano da personagem, contrastando com sua postura fria no campo de batalha. O episódio termina com Ariane observando Ark partir. Ainda sem compreender totalmente quem ele é, ela sente que seus caminhos voltarão a se cruzar. O cavaleiro esqueleto segue adiante, mas agora, não está mais completamente sozinho. Episódio 4 A infiltrando-se no mercado de escravos. Em busca do mal que se espalha no mundo asterisco. O episódio começa com um clima mais sombrio. Após os acontecimentos anteriores, Ark passa a entender melhor a verdadeira dimensão do problema que assola aquele mundo, o comércio ilegal de escravos, alimentado por nobres corruptos, mercenários e organizações ocultas. Ariane reaparece, agora com um objetivo claro. Ela pede a ajuda de Ark para uma missão extremamente perigosa, se infiltrar em um mercado de escravos e descobrir quem está por trás da rede que captura e vende elfos. Mesmo ciente dos riscos, Ark aceita sem hesitar. Para evitar causar pânico com sua aparência, ele utiliza magia para ocultar sua forma esquelética, assumindo temporariamente uma aparência humana. Assim, os dois conseguem entrar no submundo da cidade sem levantar suspeitas. O que encontram é perturbador. Elfos e outras raças são tratados como mercadorias, avaliados, acorrentados e vendidos ao maior lance. A frieza dos compradores e a crueldade dos traficantes deixam claro o quão profundo mal se espalhou pelo reino. Enquanto investigam, Ark e Ariane descobrem informações alarmantes, e há figuras influentes envolvidas, inclusive nobres e membros do alto escalão militar. Não se trata de crimes isolados, mas de um sistema inteiro sustentado pela ganância. Quando a situação sai do controle, a infiltração dá lugar ao combate. Ark revela novamente seu poder avassalador, derrotando traficantes e guardas com eficiência absoluta. Ariane luta ao seu lado com precisão letal, libertando os escravos e garantindo que ninguém fique para trás. O confronto deixa marcas. Mesmo com a vitória, ambos percebem que aquilo foi apenas uma parte do problema. A raiz do mal ainda está viva e escondida em lugares ainda mais perigosos. O episódio termina com Ark e Ariane deixando a cidade, levando os elfos resgatados para um local seguro. A parceria entre os dois se fortalece, baseada não apenas em força, mas em um ideal comum, de acabar com a injustiça, não importa o custo. O cavaleiro esqueleto segue firme em seu caminho. E agora, ele não luta apenas por si, mas por todos que não podem lutar. Episódio 5 Há um segredo revelado e um laço formado. Após o resgate dos elfos no mercado de escravos, Ark e Ariane seguem viagem rumo a um local seguro.
O clima entre eles é diferente agora, a confiança construída no campo de batalha começa a se transformar em algo mais profundo. Durante o caminho, Ariane finalmente encontra coragem para perguntar sobre o maior mistério que envolve seu aliado, quem ele realmente é. Sem rodeios, Ark decide revelar a verdade. Ele desfaz a magia que escondia sua aparência e mostra seu verdadeiro corpo, um cavaleiro esqueleto. O choque é imediato. Por um breve momento, o silêncio domina o ambiente. Mas, ao invés de medo ou repulsa, Ariane escolhe observar suas ações. Ela percebe que, apesar da aparência, Ark jamais agiu com maldade. Suas decisões, sua honra e sua compaixão falam mais alto que qualquer forma física. A revelação não rompe a parceria. Pelo contrário, fortalece o laço entre eles. Ariane aceita Ark como ele é, e esse gesto marca um ponto importante na jornada do Cavaleiro Errante. Pela primeira vez desde que chegou àquele mundo, ele sente que pode ser verdadeiramente compreendido. Enquanto isso, novas ameaças começam a se mover nas sombras. Informações vazam, sobreviventes fogem, e aqueles que lucram com o comércio de escravos percebem que alguém está interferindo em seus negócios. Ark e Ariane decidem seguir juntos por mais tempo, unindo forças para enfrentar esse mal crescente. Não se trata mais de uma missão isolada, mas de uma causa. O episódio se encerra com os dois caminhando lado a lado, não apenas como aliados, mas como companheiros de jornada. Um cavaleiro que parece um monstro, e uma elfa que enxerga além das aparências. Uma aliança foi formada. Episódio 6 Aprendendo sobre a escuridão deste mundo na Vila dos Elfos. Ark e Ariane finalmente chegam à Vila dos Elfos, um lugar que deveria representar paz e refúgio, mas que carrega cicatrizes profundas deixadas pela crueldade do mundo exterior. Os elfos resgatados são recebidos com emoção. Famílias se reencontram, lágrimas caem e, por um breve momento, a esperança parece vencer. No entanto, a alegria logo dá espaço à realidade, se essa não foi a primeira vez que a vila sofreu ataques, e infelizmente, não será a última. Ariane apresenta Ark aos líderes élficos. Mesmo com sua aparência esquelética, ele é aceito como convidado, principalmente após seus feitos. Ainda assim, o clima deixa claro que os elfos vivem em constante alerta, sempre à sombra da perseguição humana. É nesse momento que Ark começa a entender a verdadeira escuridão daquele mundo. Relatos de sequestros, vilas destruídas e acordos secretos entre nobres humanos e traficantes de escravos revelam um sistema podre, onde a vida de outras raças vale menos que ouro. A dor acumulada ao longo dos anos moldou os elfos em guerreiros cautelosos e desconfiados. Ark escuta tudo em silêncio. E quanto mais aprende, mais firme se torna sua decisão de agir. Durante sua estadia, ele testemunha o preparo defensivo da vila, treinos constantes e estratégias de sobrevivência. Não se trata de um povo pacífico, mas de um povo que foi forçado a lutar para existir. O episódio também aprofunda a relação entre Ark e Ariane. A confiança entre eles cresce, e fica claro que agora lutam pelo mesmo ideal. Ark não é apenas um aliado passageiro, ele se torna parte da luta dos elfos. Ao final, Ark observa a vila à distância, refletindo sobre tudo o que viu. Este mundo não precisa apenas de aventureiros. Precisa de alguém disposto a enfrentar a raiz do mal. E o Cavaleiro Esqueleto entende, definitivamente, qual é o seu papel. Episódio 7 Um milagre para a princesa cheia de ideais. O episódio se afasta momentaneamente da Vila dos Elfos para apresentar uma nova figura importante do reino, a princesa Yuriarna. Diferente da maioria da nobreza, ela carrega ideais fortes e um desejo genuíno de justiça, mesmo vivendo em meio a um sistema corrompido. Desde criança, a princesa sofre com uma condição grave e misteriosa, que enfraquece seu corpo e a mantém constantemente à beira da morte. Mesmo assim, sua mente permanece firme, alimentada pelo sonho de um reino mais justo e igualitário. Enquanto isso, Ark e Ariane seguem sua jornada, ajudando vilas e enfrentando injustiças pelo caminho. O nome do Cavaleiro Esqueleto começa a circular em sussurros, não apenas entre aventureiros, mas também nos corredores do poder. O destino une essas histórias quando Ark é levado até a capital. Lá, ele toma conhecimento da situação da princesa e da incapacidade dos melhores curandeiros do reino em salvá-la. Movido por empatia, e também por curiosidade, Ark decide intervir.
Utilizando uma magia extremamente rara e poderosa, ele realiza algo considerado impossível: cura completamente a princesa. O milagre deixa todos em choque. Médicos, nobres e guardas não conseguem explicar o que testemunharam. E Uriarna, agora saudável pela primeira vez em sua vida, se emociona. Para ela, Ark não é apenas um salvador, é mais a prova de que mudanças são possíveis. Seu respeito pelo cavaleiro cresce, assim como sua determinação de transformar o reino por dentro. No entanto, esse ato não passa despercebido. A presença de alguém capaz de realizar milagres desperta interesse e preocupação entre os verdadeiros governantes das sombras. Forças ocultas começam a se mover, observando atentamente cada passo de Ark. O episódio termina com a princesa olhando para o futuro com esperança renovada, enquanto Ark segue em silêncio, consciente de que sua existência está alterando o equilíbrio do mundo. Um milagre foi realizado. E com ele, novos conflitos estão destinados a surgir. Episódio 8: A Aliados. Correndo pela escuridão com o povo fera. Após os acontecimentos na capital e o milagre realizado pela princesa, Ark percebe que sua presença está chamando atenção demais. Para evitar envolver inocentes, ele decide seguir viagem, mantendo seu caminho como cavaleiro errante. É durante essa jornada que Ark se depara com uma nova injustiça. Membros do povo fera estão sendo caçados e capturados por soldados humanos, tratados da mesma forma cruel que os elfos. Mulheres e crianças são perseguidas sem piedade, revelando que o comércio de escravos não escolhe raça, apenas vítimas. Sem hesitar, Ark entra em ação. Em meio à escuridão da floresta, ele enfrenta os perseguidores com sua força avassaladora. Espadas brilham, magia ecoa e, em poucos instantes, os soldados são derrotados. O cavaleiro esqueleto mais uma vez prova que não tolera opressão. Após o resgate, Ark conhece melhor o povo fera. Mesmo desconfiados no início, eles reconhecem suas ações e aceitam sua ajuda. Entre eles está uma líder forte e decidida, que revela a dura realidade enfrentada por sua raça: perseguição constante, vilas destruídas e vidas tratadas como descartáveis. Ariane também entra em cena, reforçando a aliança. Elfos e povo fera, unidos pelo sofrimento, encontram em Ark um ponto de esperança. O grupo precisa fugir rapidamente, pois os inimigos não desistem. Começa então uma corrida desesperada pela escuridão, com perseguições intensas, emboscadas e batalhas rápidas. Ark se mantém na linha de frente, garantindo que todos escapem em segurança. O episódio deixa claro que o problema é ainda maior do que parecia. Não se trata apenas de criminosos isolados, mas de uma estrutura organizada que lucra com a dor de raças inteiras. Ao final, uma nova aliança é formada. Elfos, povo fera, e um cavaleiro esqueleto que se recusa a ignorar o sofrimento alheio. A jornada de Ark deixa de ser solitária. Agora, ela carrega o peso e a esperança de muitos povos. Episódio 9: A capital em caos e o juramento de uma donzela. O episódio retorna à capital do reino, agora mergulhada em instabilidade. Após os recentes acontecimentos, rumores se espalham rapidamente: um cavaleiro misterioso, milagres impossíveis e redes criminosas sendo expostas. O equilíbrio frágil do poder começa a ruir. Nos bastidores, nobres corruptos entram em pânico. A interrupção do comércio de escravos afeta diretamente seus lucros, e a presença de Ark se torna uma ameaça real aos seus interesses. Movimentos suspeitos, reuniões secretas e decisões desesperadas passam a definir o clima da capital. No centro desse turbilhão está a princesa Uriarna. Agora curada, ela observa tudo com novos olhos. Pela primeira vez, tem força para agir e não pretende desperdiçar essa chance. Ao perceber a podridão que sustenta o reino, a princesa toma uma decisão que muda seu destino. Ela faz um juramento silencioso: usar sua posição para transformar o reino por dentro, custe o que custar. Enquanto isso, a situação se agrava nas ruas. Tropas são mobilizadas, confrontos começam a surgir e a população sente o peso das disputas internas. A capital, anti-símbolo de ordem, se aproxima do caos. Ark acompanha tudo à distância. Ele entende que suas ações tiveram consequências e que, agora, forças maiores estão em movimento. Mesmo assim, não demonstra arrependimento.
Se enfrentar a injustiça significa causar instabilidade, então que assim seja. O episódio termina com caminhos se cruzando novamente. A princesa, fortalecida em corpo e espírito. Ark, caminhando nas sombras como um guardião invisível. Ambos seguem direções diferentes, mas unidos pelo mesmo ideal. O caos está apenas começando. E o mundo jamais será o mesmo. Episódio 10 – Esperança para o futuro encontrado no deserto. Após os eventos turbulentos na capital, Ark segue viagem, deixando para trás um reino à beira do colapso. Seu caminho agora o leva para uma região inóspita e perigosa, o deserto, um território marcado pela escassez, pelo silêncio e por antigas disputas. Durante a travessia, Ark se depara com um povo que luta para sobreviver longe do domínio do reino. São comunidades esquecidas, vivendo à margem da política e da exploração, mas também livres, à sua maneira. É nesse cenário árido que Ark conhece indivíduos que ainda acreditam em um futuro melhor, mesmo após terem perdido quase tudo. A resiliência dessas pessoas desperta nele uma sensação diferente e esperança. Enquanto isso, Ariane continua sua própria missão, protegendo seu povo e fortalecendo alianças. Mesmo separados fisicamente, os ideais dos dois seguem alinhados, caminhando na mesma direção. O episódio também aprofunda o impacto das ações de Arcebispo. Rumores sobre o Cavaleiro Esqueleto chegam até o deserto, atravessando fronteiras e despertando curiosidade. Para alguns, ele é um salvador. Para outros, uma ameaça que precisa ser eliminada. Conflitos surgem quando forças hostis tentam dominar a região. Mais uma vez, Ark entra em combate, demonstrando não apenas força, mas também estratégia e controle. Ele luta para proteger aqueles que não têm como se defender, reafirmando seu papel naquele mundo. Ao final do episódio, Ark observa o horizonte do deserto, refletindo sobre tudo o que viu. Mesmo em um lugar tão desolado, ele encontra sinais de um amanhã possível. O mundo ainda está cheio de escuridão. Mas enquanto houver pessoas dispostas a resistir, a esperança continuará existindo. Episódio 11 é o Bárbaro Domador de Monstros na Escuridão. O episódio mergulha em um tom mais sombrio. Enquanto Ark segue sua jornada pelo deserto, relatos de ataques brutais começam a surgir. Vilarejos inteiros são encontrados destruídos, cercados por rastros de monstros e sinais de uma violência fora do comum. Não se trata de criaturas agindo por instinto, alguém está por trás disso. Ark logo descobre a origem da ameaça, de um bárbaro misterioso, conhecido por dominar e controlar monstros como se fossem armas vivas. Agindo nas sombras, ele espalha medo e caos por onde passa, usando as criaturas para impor sua força e domínio. O encontro entre Ark e esse novo inimigo eleva o nível do conflito. Diferente dos adversários anteriores, o bárbaro não demonstra medo, nem recua diante do poder esmagador do Cavaleiro Esqueleto. Seus monstros atacam em conjunto, criando um campo de batalha caótico e perigoso. A luta é intensa. Ark precisa usar toda a sua experiência e controle para enfrentar ondas de criaturas selvagens, protegendo inocentes enquanto avança em direção ao verdadeiro inimigo. Cada golpe revela que aquele não é apenas um inimigo físico, mas um símbolo da brutalidade que o mundo pode produzir. Mesmo em meio à escuridão, Ark mantém seu código. Ele luta não por glória, mas para impedir que mais vidas sejam destruídas. Ao final do confronto, o perigo imediato é contido, mas a sensação é clara, e ameaças como essa continuarão surgindo enquanto o mundo permanecer corrompido. O episódio termina com Ark observando os destroços deixados pela batalha. O silêncio pesa. A escuridão não vem apenas de monstros, ela nasce das escolhas das pessoas. E o Cavaleiro Errante segue adiante, preparado para enfrentar o que vier. Episódio 12 Vou acabar com os homens deste mundo. O episódio final da temporada começa com tensão máxima. As consequências de tudo o que Ark fez ao longo de sua jornada finalmente convergem. Redes criminosas foram quebradas, alianças surgiram e o equilíbrio do mundo começou a ruir. Mas a raiz do problema permanece viva, e a crueldade humana que se esconde atrás de poder, nobreza e ganância. É nesse contexto que surge uma figura tomada pelo ódio. Marcado por perdas, traições e sofrimento, um inimigo declara abertamente sua intenção de eliminar os humanos deste mundo, acreditando que apenas assim as demais raças poderão viver em paz.
Seu discurso carrega dor genuína, mas também um extremismo perigoso. Ark se coloca no caminho dessa ideologia. O confronto não é apenas físico, é moral. Enquanto o inimigo vê a destruição total como solução, Ark representa um caminho diferente, de proteger os inocentes sem se tornar aquilo que se combate. A batalha é intensa e simbólica. Magia poderosa, golpes devastadores e momentos de pura tensão tomam conta da cena. Ark demonstra mais uma vez porque é uma força impossível de ignorar, mas também porque sua verdadeira força está em suas escolhas. Ao vencer, Ark não celebra. Ele entende a dor que levou aquele inimigo ao extremo, mas se recusa a aceitar o genocídio como resposta. Seu posicionamento deixa claro o tema central da obra: o mundo é cruel, mas ainda pode ser salvo. O episódio encerra a temporada com Ark seguindo viagem mais uma vez. Sem títulos. Sem reconhecimento. Apenas um cavaleiro errante e lutando para tornar o mundo um lugar melhor. A jornada continua. E a esperança, apesar de tudo, permanece viva.